Convido todos os amados e queridos irmãos neste maravilhoso dia que lembramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos, por favor, coloquem-se em pé e vamos cantar juntos o hino de número 101 no Cantor Cristão. O irmão Álvaro já estava tocando os primeiros acordes desse hino, vamos então cantá-lo. Cristo já ressuscitou. Cantemos, portanto, com entusiasmo, hino de número 101 no Cantor Cristão. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, Por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Com grande alegria estamos aqui, Senhor, neste momento de culto das 10 horas da manhã, neste dia da ressurreição. Obrigado pelo culto que já tivemos às 7 da manhã, também pelo momento tão gostoso, tão agradável lá embaixo na cantina, quando os irmãos participaram de um café tão saboroso. Agradecemos-te pela fidelidade, pelo amor, pelo companheirismo, por todas as bênçãos, ó Deus, que pudemos desfrutar nestes encontros tão agradáveis, pela escola bíblica dominical, pelos irmãos decididos, pelo culto agora pela manhã, pela programação à noite. Muito obrigado, Senhor, que a tua igreja continue fiel e sempre proponhamos em nossos corações mais obediência, mais fidelidade, menos de nós e mais de ti, Senhor. Oramos pelos nossos amados irmãos, hoje em bom número em viagens, alguns enfrentando viagens longas, muitas horas de viagem. Oramos por todos eles e aonde estiverem, a boa mão do Senhor os guarde, proteja, abençoe. Louvamos ao Senhor também pelos irmãos que moram longe de nós e que assistem aos cultos pela internet. Oramos pela nossa amada irmã Ellen Tausenfreud, lá em Ijuí. Também no Rio Grande do Sul, irmão Marcos, irmã Ellen Steiger. No estado de Santa Catarina, irmão Arnes, irmã Aina. Também irmã Lene, e Ana Camille e Gabriel. Oramos por eles, ó Deus, e que o Senhor continue a sustentá-los e fortalecê-los. Louvamos-te porque no estado de São Paulo, desde o interior até o litoral,
Muitos irmãos têm assistido aos cultos. Oramos pela irmã Marlene, lá em Presidente Prudente. Todos os domingos, assiduamente, assiste aos cultos da tua igreja aqui. Também no estado de São Paulo, a irmã Helena, a Cláudia, que pede para que oremos por ela, pela sua família. Oramos também, Senhor amado, pelo irmão Cláudio em Atibaia, pelo pastor Joel, pela irmã Ivone e a tua igreja em Santo André. Oramos pelo irmão Eduardo Strádulis e sua família no Guarujá. Em Minas Gerais, oramos pela irmã Valdete, pelo irmão Leonardo. Oramos também pelos irmãos lá em Aracaju. Obrigado pelo irmão Hélio, pela sua família. Ele pode estar conosco hoje aqui, nos alegra muito com a presença, mas pedimos pelos seus familiares lá em Aracaju e outros irmãos, ó Deus, que aonde estiverem, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um deles. Oramos pelo irmão Walter, que está se recuperando da cirurgia. Oramos pela irmã Zélia, também se recuperando de cirurgia. Oramos pelo irmão Sandro também, passou por cirurgia recentemente, está em recuperação, louvamos ao Senhor. Oramos pelo irmão Dr. Pedro, que está também se recuperando, e louvamos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito na vida dele, e de outros irmãos que necessitam de saúde, irmã Irene, irmão Arvido, irmã Neide, vários irmãos, ó Deus, com a idade... Nem sempre podem estar conosco, mas oramos e lembramos de cada um deles com carinho e com amor. Pedimos a tua bênção sobre os missionários que a tua igreja tem apoiado, no Brasil, no exterior. Pedimos por cada um deles, pelos irmãos, ó Deus, que estão encarcerados por motivo de obediência ao Senhor. Não é por rebelião, não é por rebeldia, por desobediência, mas estão presos por amor ao Evangelho. E entre eles lembramos missionário, pastor Youssef Nadarkhani, lá no Irã. Agradecemos pela sua vida, pela sua fidelidade, pela sua constância, e sustenta o teu servo, Senhor. Abençoa-nos nesse culto e aceite-o, pois nós pedimos de todo o coração que cada hino que será cantado, cada hino que será tocado, e principalmente a palavra do Senhor que vamos ouvir, alcance cada coração, Senhor, e possamos viver para a tua glória e para o teu louvor, pois oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estivemos aqui às 7 da manhã no culto da ressurreição, participamos de um momento gostoso de café, abundante café lá embaixo na cantina. Tivemos um momento de oração, de gratidão e muitos alimentos ali sobre a mesa. Pudemos participar com alegria. Obrigado pela generosidade dos amados e queridos irmãos. Que café gostoso, em comunhão. A igreja primitiva era assim, eles tinham tudo em comum. Então, venha participar conosco também alegremente, e é um prazer imenso.
Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar, podem-me abençoar. Vem já, meu Deus. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, do mal que pratiquei, a confissão. Sê tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que amparo és em aflição. Vem-me consolar, minha alma confortar, pra nunca me afastar de ti, Senhor. Escuta, meu Jesus, esta oração que humilde faço a ti com gratidão. Oh, és meu mediador, meu Rei e Salvador, possa-me em teu amor sempre viver.
Pedimos ao nosso amado irmão Álvaro para tocar mais um hino ao piano, e enquanto ele estiver tocando, vamos todos nós permanecer em espírito de oração. Hoje é um dia especial. Nós precisamos atentar para o que aconteceu naquele dia. Já vimos hoje de manhã Maria insegura indo para o templo. Maria insegura. Quem vai nos remover a pedra? Depois vimos Maria, por essa insegurança, entrando em crise. Chegou, não estava como ela esperava que estivesse. A pedra removida, o corpo do Senhor não estava, entrou em crise. E o restante da história nós sabemos muito bem. Ela não conseguia nem sentir a presença do Senhor, que falava com ela, estava ao alcance da visão dela, como hoje também. Ele está falando conosco. Só que hoje estamos vivendo uma fé emocional. Cuidado com a fé emocional. Deus não chamou você para ter uma fé emocional. Isso está destruindo as igrejas. As pessoas que querem apenas emoção. Nós temos que ter uma fé firmada na rocha. Ou vamos entrar no mesmo sistema dos discípulos, trancados, com medo, chorando, desanimados, perdeu tudo, acabou tudo. Que essa igreja não tenha uma fé baseada na fé emocional, mas sim numa fé robusta no Senhor. Enquanto ouvimos nosso amado irmão Álvaro, todos orando silenciosamente. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 16. Leremos do versículo 9 ao versículo 14. Marcos capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 14. Neste maravilhoso dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, vamos pedir a Ele: Senhor, lança em meu rosto a incredulidade que por acaso haja em mim. Lança em meu rosto. A Bíblia diz que a vara e a repreensão dão sabedoria. A vara e a repreensão dão sabedoria. A criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A pessoa entregue a si mesma é uma vergonha para si mesma. Um cristão que não passa por correções, por disciplina, por exortação, traz descontentamento e confusão diante do mundo. Diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 16, de 9 a 14. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que os que tinham visto já ressuscitaram. A fé emocional está destruindo as igrejas.
é a mensagem para nós nesta noite. A fé emocional está destruindo as igrejas. Penso muito quando o Senhor Jesus falou sobre a parábola das 10 virgens. E lembro do nosso saudoso pai dizendo: o que me preocupa, ele falou, o que me preocupa é que todas adormeceram. Isso me preocupa. E ele perguntava: será que nós também vamos adormecer? Graças a Deus ele não adormeceu. Deus o manteve vigilante. E a minha oração é que todos nós aqui sejamos vigilantes, que nós não tenhamos uma fé emocional, mas uma fé viva, vibrante, verdadeira, firmada no Senhor. Gosto quando o Senhor Jesus lança em rosto a incredulidade dos discípulos. E eu peço: Senhor, se há alguma incredulidade em mim, lança no meu rosto, Senhor. Para eu aprender, eu preciso ser disciplinado pelo Senhor. Há pouco no café da manhã, conversávamos com o irmão Roberval, o irmão Valdir, sobre a disciplina que as nossas mães aplicaram. Eu lembro do meu saudoso pai, do jeito que ele olhava para mim, eu já sabia o que ia acontecer comigo. Ah, se ele olhasse com aquele olhar número 2, eu já sabia o que ia acontecer. Ele pregando, eu menino sentado, o menino às vezes dá risada por qualquer motivo. Se ele parasse o sermão e olhasse para mim, em casa o couro iria cair. A disciplina, hoje nós lembramos com saudades. Irmão Roberval lembra com saudades da mãe. Irmão Valdir falando da mãe. Lembro das disciplinas que eu passei. No momento eu não achava gostoso, mas hoje eu vejo que foi para o meu bem. Querida igreja, que o Senhor lance em rosto qualquer incredulidade que possa haver em nós, para que possamos ter uma atitude diferente, não como os discípulos, que conviveram com o Senhor Jesus e estavam como? Chorando, fechados, desacreditados. E o Senhor lançou em rosto. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, queridos irmãos, eu penso: o que está fazendo as igrejas adormecer? O Senhor Jesus falou que vão adormecer. E eu penso, e é bom nós pensarmos, o que fará as igrejas adormecer? Primeira coisa é o evangelho sensorial. O evangelho sensorial. Eu preciso sentir arrepio, eu preciso sentir emoção, eu preciso chorar. Eu gosto quando o pregador fala coisas que me deixam arrepiar. O evangelho sensorial. Pessoas que querem sentir algo extraordinário. Pessoas que querem ver o mar se abrindo na frente. Isso sim! O mar se abrindo, o fogo caindo. Precisamos de mais Elias que façam cair fogo do céu. Queridos, esse evangelho sensorial está destruindo as igrejas. É uma fé rasa, é uma fé superficial. Na hora da dificuldade, desaparece, vão se trancar, vão chorar, vão ficar lá e nem acreditam na verdade. Maria falou: eu tive uma experiência com o mestre hoje de manhã, eu estava desanimada, eu estava em crise, eu estava chorando, eu não reconheci, mas ele ressuscitou, ele falou comigo. Não é verdade, não é verdade. É o evangelho sensorial, que quer apenas sentir emoção. Penso muito em João, que quando voltou de uma vila samaritana, Tiago e João, voltaram da vila samaritana, o Senhor Jesus falou: vamos até lá preparar pouso para nós. E o povo daquela vila não quis receber o Senhor Jesus. O povo daquela vila não quis receber. Aí o evangelho sensorial, que precisa sentir, que precisa ver fogo caindo, que precisa ver o mar se abrindo. Aí os dois: Senhor, o Senhor não quer que nós peçamos que caia fogo do céu, como Elias fez também? É bonito que o Senhor Jesus responde: vocês não sabem de que espíritos
Vocês não sabem que espírito vocês sois. Eu não vim destruir, eu vim salvar. Eu não vim fazer cair fogo do céu. Eu vim aqui para dar a minha vida. Eu vim aqui para morrer. Eu não vim aqui para pregar o evangelho sensorial, que deixa vocês arrepiados, que faz vocês pedirem fogo e o fogo cai e destrói. Não, eu vim aqui por amor, demonstrar amor para vocês. Mas as pessoas querem a emoção se aflorando. O pregador pregando bonito, aquilo que, hoje estou arrepiado. Alguns anos atrás, um casal colocou o filhinho aqui na escola, e logo o senhor começou a vir à igreja. Vinha à igreja, ele e o menino, mas a esposa não vinha. Vinha o pai, vinha o menino com uma aparência triste, mas a esposa não vinha. E ele veio um domingo, veio outro domingo, veio vários domingos. Aí um dia ele falou assim: pastor, eu preciso contar a minha experiência. Eu e minha esposa, nós tínhamos uma empresa no ramo da internet e nós estávamos quebrados. Mas nós íamos numa igreja em Curitiba. E quando nós chegávamos na igreja e ouvíamos o pregador falando, ele usou a seguinte expressão: nós saíamos plenos, nós saíamos plenos. Porque o pregador falava o que nós queríamos ouvir. E ele falava: esta semana vocês vão matar o urso que está destruindo a vida de vocês. Lembra-se quando Davi matou o urso? Davi matou o leão que arrancava a ovelhinha do rebanho. Davi matou um leão, arrancou a ovelhinha da boca do leão, livrou a ovelhinha e matou o leão. Depois, outro dia, foi um urso. Davi arrancou a ovelhinha da boca do urso e matou o urso. E esse pessoal gosta de usar esse tipo de linguagem. É uma linguagem sensorial. E ainda gostam de dizer assim, aquele versículo: você vai ser cabeça e não cauda. Eles gostam de usar esses versículos. São versículos que mexem com a emoção da pessoa. Eu não vou ser cauda, eu vou ser cabeça. Eu vou matar o leão. Eu vou matar o urso, vou destruir. E ele falou: pastor, eu e minha esposa fomos por 1 ano nesta igreja. E na saída tinha um grupo de pessoas contratadas pelo pregador para dizer: vai dar tudo certo na sua semana, vai dar tudo certo na sua vida, essa semana você vai ter vitória. E eles saíram arrepiados. Só que ao invés de melhorar, só foram piorando. Depois de 1 ano, a esposa falou: eu não vou mais nesse lugar, porque é só mentira. Nós estamos cada dia mais arruinados, cada dia piores. Eu não vou mais lá. E não foi. E ele ainda continuou indo por mais 1 ano. Até que ele viu que o evangelho sensorial não era verdadeiro. Cria uma fé rasteira, uma fé rasa, que qualquer dificuldade derruba. Como é a sua fé, querido irmão? Olhe para os discípulos, eles andaram ao lado do Senhor. Eles viram os milagres, eles viram os pães multiplicados, eles viram o mar se acalmando, eles viram os mortos serem ressuscitados, eles viram os coxos, os cegos, os leprosos, todos sendo curados. Eles viram. Mas como eles estavam? No domingo de manhã da ressurreição, estavam trancados e chorando, porque era uma fé emocional. Apenas emoção e não culto de verdade. Em segundo lugar, o que vai causar o adormecimento que o Senhor Jesus falou? Além da fé sensorial, o evangelho sensorial, também o culto centrado no homem, o culto centrado na pessoa. Esta igreja foi, é e que seja sempre uma igreja cristocêntrica. O Senhor o centro, e a nossa fé e o culto seja para Ele. O culto não é para eu me sentir bem, o culto é para o Senhor ser glorificado.
Mas hoje os cultos estão sendo para agradar o homem, para aplaudir os homens, para músicas que agradem aos homens, para costumes que agradem aos homens, para movimentos, para paredes pintadas, para luzes piscando, para atividades que entretenham os homens, que tragam alguma alegria para os homens. O homem centrado é a maior desgraça. O Senhor Jesus deve ser o centro dessa igreja. O Senhor Jesus deve ser o centro da nossa vida. O Senhor Jesus deve ser o centro da nossa fé. Nem música tocante, nem pregador animado, nem atmosfera estimulante, nada disso. Nós estamos vivendo o tempo das atividades para trazer estímulo às pessoas. Já perceberam? As propagandas são para te estimular a gastar. Os meios de comunicação, seja o que for, estão trabalhando os estímulos na vida das pessoas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, se não quiser adormecer, não pode ter um culto em estímulos, mas sim na glória para o Senhor, no engrandecimento do Senhor. Quando não tem estímulo, a fé desaba. Quando não tem estímulo, a fé desaba. Essa mulher que eu estava mencionando, 1 ano ela foi e só viu culto, evangelho sensorial. E ela falou: é mentira, meu esposo, eu não vou mais. Depois de 1 ano, não foi mais. E aí ele colocou o filhinho dele aqui na escola e começou a vir aqui. Um dia ele ligou para mim: pastor, a minha esposa está tão desanimada com esse tipo de evangelho sensorial, que ela saiu de casa para ir entregar a alma pro diabo. O que eu faço, pastor? Falei: você se ajoelha aí e ora aí, e eu vou orar aqui, e vamos deixar na mão do Senhor. Você ora aí e eu vou orar aqui. Ela estava tão desanimada com esse evangelho sensorial, com esses cultos centrados no homem, que ela ficou tão desanimada e falou: já que nos ditos cristãos eu não encontro a verdade, eu vou entregar a minha alma para o diabo. E saiu, pegou o carro e saiu. O que eu faço, pastor? Olha aí que eu oro. Passado algum tempo ele ligou: pastor, ela não sentiu paz de fazer isso e voltou para cá. Ah, queridos irmãos, que o nosso culto não seja em estímulos, em sair correndo desesperado, que o nosso culto seja com fé no Senhor. Ele faz a obra, Ele impede até uma pessoa de fazer loucura como esta mulher. E se os irmãos querem dar crédito, ela veio ao culto e entregou-se ao Senhor Jesus. Não estão aqui porque agora moram em outra cidade, mas vieram, ela veio à frente chorando, entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo saído de casa para ir entregar a alma para o diabo, mas com a oração, uma fé firmada no Senhor, o marido orando, e orando aqui, Deus impediu a loucura da mão. Cuidado com estímulos, cuidado com estímulos. Isso cria uma fé rasteira, não resiste à dor, não resiste. Uma fé rasteira não resiste à dor. Uma fé apenas baseada nos estímulos, qualquer dificuldade vai sucumbir. Querem ver? Olhe para Pedro. Na sexta-feira lembramos Pedro, junto com o Senhor Jesus e outros discípulos no jardim do Getsemane. E o Senhor Jesus falou para os discípulos: esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim. Lembra-se o que Pedro falou? Ainda que todos, Senhor Jesus, o Senhor não me conhece? Ainda que todos se escandalizem em ti, eu todavia não, pode contar comigo. Estímulo, fé baseada no estímulo. Senhor Jesus multiplica pão, Senhor Jesus acalma a tempestade, Senhor Jesus remove os mortos. Estímulo, estímulo. O que aconteceu logo depois?
que aconteceu logo depois, queridos? A fé rasa, baseada em estímulos, não resiste à dor, ao sofrimento, às dificuldades. Logo depois, uma mulher falou: Pedro, você é um deles. Não sou. Fé baseada em estímulos não resiste. Daqui a pouco outra pessoa passou e falou: você também é um deles, você também é Galileu. Não sou. 3 vezes negou o mestre. Fé baseada em estímulos não resiste a sofrimento, não resiste a dor. Precisou chorar amargamente. E agora estava aqui, no domingo. Passou o domingo, o Senhor Jesus tinha ressuscitado. O Senhor Jesus já tinha se manifestado a várias pessoas. E estava ele e os outros discípulos aonde? Trancados, fechadas as portas com medo dos judeus e chorando. Fé baseada em estímulos faz as pessoas adormecerem. Que o Senhor Jesus lance em rosto qualquer incredulidade. Se a nossa fé estiver baseada no que nós sentimos, nos estímulos, que o Senhor Jesus nos ajude e mude a nossa maneira de viver. É triste de ver que os discípulos estavam chorando. Versículo 10, leio novamente. E partindo, ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado de madrugada, e eles passaram um dia tristes. E eles passaram um dia tristes, trancados e chorando, porque uma fé que precisa de estímulos não acredita na verdade. Precisa haver estímulos para se manter fiel, senão desaba e se entristece. Hoje de manhã, no culto das 7, lembramos de Maria Madalena. Foi para o túmulo. Quem vai nos remover a pedra? Não sabe o que está fazendo. Chega no túmulo, não é como estava esperando, a pedra já tinha sido removida, o túmulo está vazio, entra em crise, em dificuldade. E depois começa a sentir um desespero, porque aí começa a pedir: onde vocês o puseram? Estava falando com o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus do lado dela, falando com ela, e ela achando que era o hortelão. Não reconhece o Senhor. Quando as pessoas não têm estímulos, não reconhecem a presença dEle. E Ele falando com ela, e ela achando que era o jardineiro. Ah, Senhor, se o Senhor o levou, me diga onde você pôs o corpo dele, que eu vou levar para mim, vou levar junto comigo. Que coisa mais triste! A sua fé depende de estímulos. Qualquer dificuldade vai contra. No domingo, no final do dia, 2 discípulos desanimados, se afastando. E isto é o que acontece com a fé que precisa de sensibilidade. Uma fé que precisa de estímulos. Qualquer dificuldade se afasta. Os 2 saindo de Jerusalém, vão embora da igreja, vão para Emaús, vão descer, escuridão. O Senhor Jesus foi atrás deles e começa a caminhar com eles. Começa a caminhar quilômetros do lado deles e perguntou: que palavras são essas que vocês estão falando pelo caminho? Os 2 estavam tristes e me incomoda a resposta que eles dão para o Senhor Jesus. O Senhor é o único forasteiro em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu nos últimos 3 dias? Quais? Ele perguntou. Senhor Jesus, vocês não estão sentindo que eu estou... Quais palavras são? Que acontecimentos são esses? Que diz a respeito a Jesus Nazareno, varão profeta entre nós, e nós esperávamos que era Ele que havia de remir Israel. Esperávamos. Isso no passado, já não estavam esperando mais. Uma fé que precisa de estímulos. Se não tem estímulos, vai embora. Vai para Emaús, se afasta da igreja, vai descer para o vale, vai para a escuridão. E o que tem hoje de igreja nas trevas? Porque se não tem estímulos, não serve para mim. Emoção não é conversão, queridos. Vamos entender isso. Emoção não é conversão.
A conversão é muito mais profunda do que uma simples emoção, um arrepio ou qualquer atitude superficial. Em terceiro e último lugar, o adormecimento é a fé baseada em sentimentos. Precisa do evangelho sensorial para ver coisas extraordinárias? Precisa de estímulos, porque senão não segue avante. E precisa de sentimentos. Essa fé não se sustenta. Essa fé que precisa de sentimentos não se sustenta. Nosso Senhor Jesus estava no jardim do Getsemane na quinta-feira, e Ele falou para os discípulos: fiquem aqui, vigiem e orem. Vigiem e orem. A minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e vigiem e orem. Se o Senhor Jesus fosse um homem de uma fé baseada em sentimentos, o que ele faria? O que você faria? Você está ali para ser morto e pede para os seus irmãos, os seus queridos irmãos: orem, orem, fiquem comigo, daqui a pouco eu vou ser morto, fiquem aqui, orem comigo. E eu vou ser morto por vocês ainda, vou ser morto para você, para salvar você. E ele foi, distância de um tiro de uma pedra. Quando voltou, encontrou eles dormindo. Se a fé do Senhor Jesus fosse baseada em sentimento, como tantas pessoas hoje, teria desânimo. É assim, é assim. Eu não pedi para vocês ficarem acordados e vigiando comigo. Vocês não estão vendo que eu estou angustiado? Vocês não estão vendo o meu suor que se transformou em gotas de sangue estão pingando por vocês? É assim? Vocês querem dormir? Então durmam. Agora, Pai, manda as 12 legiões de anjos. Imaginem só, meus irmãos. Uma fé baseada em sentimentos faria. Vou embora. Não é do jeito que eu quero. Não aconteceu do jeito que eu quero. Não foi do jeito que eu esperava. Baseada em sentimentos e não em convicção. Meus irmãos, a angústia do Senhor Jesus era tal, e o desprezo dos mais próximos era tão grande, que ele precisou de novo voltar e orar e pedir as mesmas palavras: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, Senhor, todavia, não o meu sentimento, mas o teu, Senhor. Não o meu sentimento, não a minha vontade, Senhor. E é por isso que as igrejas estão dormindo hoje, porque, Senhor, nós ordenamos. Que ridículo, não sabe com quem estão falando. Senhor, nós determinamos. Não sabe com quem estão falando. E quando não acontece o que eles esperam, debandam, abandonam uma fé rasteira que não suporta quando o sentimento não é do jeito que a pessoa quer. O Senhor Jesus falou: fiquem aqui, vigiem e orem. Foi orar de novo, orando, suando sangue. Se for possível, Pai, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele já estava sofrendo, mas ele obedeceu até o fim. Não é uma fé baseada em sentimentos, porque o sentimento dele era de angústia, o sentimento dele era de sofrimento, mas ele foi até o fim, e graças à fidelidade dele, hoje nós temos a salvação. O Senhor Jesus lançou em rosto. Vou ler de novo o versículo 14 aqui. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto e já anunciado. O que o Senhor Jesus está vendo em nós, queridos irmãos? Creio que aqueles dois no caminho de Emaús
quando reconheceram o Senhor Jesus Cristo, creio que eles devem ter ficado envergonhados. Eu teria ficado envergonhado. Eu teria ficado. Eu caminhei ao lado dele léguas, milhas, quilômetros, e não o reconheci. Eu teria ficado envergonhado. Por isso, quero conhecê-lo mais, Deus. Por isso, quero conviver mais com ele, para eu não me iludir, porque ele está do meu lado, ele está do seu lado, ele é o Senhor desta igreja, e isto não é um sentimento superficial, rasteiro, é uma convicção. Nós temos esta convicção de que ele está do nosso lado, nos bons e nos maus momentos, nos dias de sol e nos dias de trevas, nos dias de bonança ou nos dias de dificuldade, na alegria ou na tristeza, na dor ou no sofrimento, em qualquer momento, ele está conosco. Você tem essa convicção? Se eu fosse um daqueles dois, eu ia chegar para o Senhor Jesus: me perdoe, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu tive uma fé rasteira, eu apenas estava baseado em sentimentos. Nós gostávamos quando o Senhor multiplicava o pão, quando o Senhor acalmava o mar, quando o Senhor abria os olhos do cego. Mas agora que o Senhor não estava aqui conosco, o Senhor tinha sido crucificado, agora nossa fé sucumbiu, nossa fé desapareceu. Ah, queridos, que vergonha, que vergonha. Peçamos ao Senhor, lança em rosto, Senhor. Eu não quero adormecer o sono mortal da destruição que haverá sobre muitas pessoas, sobre muitas igrejas. Adormeceram todas e tosquenejaram. Que não seja isso real em nosso meio. Quem vive pela fé não precisa de sentimentos. O Senhor Jesus venceu todos os inimigos e está conosco e quer que nós creiamos nele de todo o coração. Mateus 7, para terminarmos, por favor, abra sua Bíblia para lá. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 20. Por favor, leia mais esse trecho da palavra do Senhor, tanto da incredulidade dos discípulos, como também do que vai acontecer nos próximos dias. Diz a palavra do Senhor, Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este muitos me incomoda, irmãos. Este muitos me incomoda. Incomoda você também? Diz o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este muitos me incomoda, porque não será um grupinho pequeno, será um grupo grande de ditos cristãos, de igrejas, com o evangelho sensorial. Expulsamos demônios, falamos coisas que arrepiam. Nunca vos conheci. Senhor, Senhor. Vocês tinham um evangelho sensorial. Vocês queriam só estímulos. Vocês queriam apenas coisas que arrepiassem. Vocês não queriam uma fé na hora da dor, da tristeza, da dificuldade. Nessa hora vocês fugiram. Ah, queridos, que Deus nos ajude para que possamos ter uma fé inabalável. Uma fé que não precisa de estímulo. Quase todos os dias eu tenho que estimular algum aluno aqui na escola. Quase todos os dias. Como é triste de ver aqueles aluninhos que chegam aqui, que nem vem o pai, nem vem a mãe, alguns não conhecem nem quem é o pai. E chegam aqui sem ter recebido nenhum abraço sequer.
Hoje a Ana Laura me abraçou acho que umas 10 vezes, acho. Mas ela tem o abraço do papai e da mamãe. Ela não abraça porque ela precisa de abraço, ela abraça porque ela é carinhosa. Mas você sente quando é um abraço de alguém que precisa de um estímulo. Crianças que chegam chorando aqui. Tinha uma menina que chegava todos os dias, entrou esse ano, chegava todos os dias chorando. Precisei conversar, qual é o problema, qual é a dificuldade? Porque eu me sinto péssimo, porque eu não sei nada, porque precisava de estímulo. Você precisa de estímulo? Ou você tem uma fé firmada no Senhor? Um cristão verdadeiro não fica na infantilidade. Lemos com a classe dos decididos hoje. Não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Vocês já deveriam, pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda preciso dar para vocês leitinho. Ainda preciso tratar vocês com papinha. Precisa de estímulo. Todos aqui já tiveram crianças em casa que não gostam de comer, aí pega o aviãozinho, né? Pega a colherinha lá, abre a boquinha do hangar agora, vamos colocar o aviãozinho lá. Já aconteceu com vocês? Isso aconteceu comigo na minha infância e quantas vezes vemos isso? Agora é o Jeep que vai entrar, agora é o Fusca que vai entrar. Que ridículo! Para criança tudo bem, mas para cristão não. Para criança não tem problema fazer isso, mas para cristão não. Por cristão, você não vem para a igreja, você vai perder o céu, precisa ficar falando toda hora, não. Nós precisamos ter fé inabalável no Senhor, para não adormecermos e sermos censurados pelo Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e Ele vai responder, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Vocês queriam somente o evangelho sensorial. Vocês queriam apenas estímulos. Vocês queriam apenas emoção. A vida com Cristo não é uma vida de emoção, é uma vida de convicção. É totalmente. Que nesse domingo da ressurreição, esta igreja seja uma igreja de pessoas maduras, de pessoas firmadas no Senhor, um alimento sólido, com obediência irrestrita ao nosso Deus. Esta é a minha oração, esse é o meu desejo. Espero que seja de toda a igreja e dos irmãos que assistem o culto pela internet, nesses tempos trabalhosos em que vivemos, e de tanta gente dormindo, que possamos estar vigilantes, acordados e testemunhando do Senhor, para todos que ainda não o conhecem. Que Deus abençoe a gente. Senhor.
Depende só de você para manter essa chama acesa. Só de você. Deus quer. Você quer? Ele quer. Ateia o fogo do alto céu, não para sensorial, não, para na hora que não tenho sentimento nenhum externo, eu vou permanecer até lá. Peço que todos abaixem as suas cabeças. Antes de orarmos, gostaria de dar oportunidade. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã meio desanimado, meio triste, precisando de estímulos. Esse é o seu caso. O Senhor Jesus não teve estímulo nenhum e foi fiel até o fim. Alguém nesta manhã que está triste e precisa do consolo do Senhor, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Deus abençoe esse jovem. Pode abaixar a mão. Há mais alguém nesta manhã? Mais alguém triste, desanimado, precisa do consolo do Senhor? Louvado seja Deus por esta vida preciosa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor é tudo para nós. Que maravilhoso foi o encontro de Maria com o Senhor Jesus Cristo, na madrugada daquele maravilhoso domingo. E transformou-se completamente tudo para ela. De tristeza, de insegurança, de crise, tudo se transformou em grande alegria e saiu propagando que o Senhor tinha ressuscitado. Também os discípulos, depois de terem um verdadeiro encontro com o Senhor, perderam o medo, perderam todos os sentimentos humanos e superficiais e emocionais e nunca mais negaram ao Senhor. Que transformação na vida de Pedro, que transformação na vida dos discípulos, e que essa mesma transformação aconteça conosco também, Senhor. Possamos ter uma fé inabalável no Senhor, e que possamos sair propagando a Tua palavra a todos os queridos que nos cercam e que estão procurando ver algo de profundidade, algo que não seja superficial, que não seja rasteiro. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a ser uma igreja obediente e fiel. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos e conceda a todos o pão de cada dia, como sempre o Senhor tem concedido. Que seja um tempo agradável em família e possamos voltar aqui à noite para o programa que as crianças vão apresentar e vamos aqui participar com grande alegria, não para estímulos, mas por obediência ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos podem se assentar, por favor. Como pós-lúdio, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde a todos os amados irmãos e até a noite com a permissão do nosso Mestre. Vão em paz, queridos, que sirvam com alegria.